essa é uma pesquisa que é realizada fundamentalmente por alunos de iniciação científica, mas envolve também alunos que estão desenvolvendo suas teses de doutorado e dissertações de mestrado, e também algumas disciplinas da graduação e pós-graduação. O que importa para a gente é que essa pesquisa está sendo desenvolvida numa parceria com a Givco, e tem tudo a ver, né? A gente tem os nossos cadernos são baseados no mesmo método que eles são desenvolvidos na Espanha, e o que a gente tem a acrescentar é que, além a pesquisa, além desse resultado, que é o próprio caderno, os alunos desenvolvem também um trabalho de crítica histórica, situando cada projeto no contexto da disciplina arquitetônica, levantando as filiações conceituais dos arquitetos, discutindo a contribuição e inovação de cada projeto, discutindo também a crítica espacial da relação que se pretendia com a obra e a contribuição socialmente pretendida entre o projeto e o meio urbano. Cada um desses projetos... Para lá. Esses são os cadernos que já foram produzidos. Nós temos mais de 25 pesquisas já concluídas e um site que está em vias de ser colocado na rede. As pesquisas... Aqui estão levantadas a localização de cada uma dessas obras e percorre a obra mais antiga de 1940 e a mais nova de 2010. Essas pesquisas elas ensejam também algumas discussões que são muito interessantes. E eu escolhi para trazer para vocês uma discussão que são... 4 edifícios são localizados na Paulista e trouxeram para a gente discutir, eu estou trazendo para a gente discutir as implantações e as alterações da Paulista e como essa relação do edifício com a cidade tem se dado. Opa, errei. Aqui nós temos a Paulista até meados de 1940, ela tinha essa configuração. A partir de 1935, ela começa a se verticalizar, e aqui, a partir de 50, ela já tem essa configuração. O primeiro edifício a discutir é o Anchieta, edifício Anchieta, na esquina da Rua da Consolação com a Avenida Paulista, que implantado em 1943, projeto dos irmãos Roberto. Quem estudou esse prédio foi a Ana Carolina Pereira. E o que interessa é que, se na implantação dele ele tinha um recuo de praticamente 12 metros, onde tinha um belíssimo jardim, a gente... com o alargamento da Rua da Consolação, em 67, o alargamento da Avenida Paulista, em 74, e uma passagem de nível subterrâneo, em 1970, toda a relação generosa que ele tinha com a cidade, que é essa relação generosa que tinha com a cidade, você tinha comércio no térreo, você tinha o jardim que dava um respiro, e você conseguia diferenciar claramente os acessos às torres de apartamentos e o comércio. Hoje você tem a passagem de nível
colocou aqui uma cobertura que inibe completamente o acesso ao edifício. Os pilotis hoje estão próximos à calçada e você tem um gradil, não é um muro, Leandro, mas é um gradil, que constrange completamente o acesso ao prédio e a visibilidade dele. Um outro prédio, que é o Três Marias, projeto do Abelardo Ride de Souza, na esquina da Paulista com... Aqui, né? Da Paulista com a Doc Lobo, é de 52, foi estudado pela Carla Gomes. Ele tinha... o térreo dele era ocupado por apartamentos. E, para manter o resguardo, ele tinha esses jardins no térreo e mais uma marquise que distanciava as pessoas desse térreo. Com o alargamento da Paulista, esse térreo virou comercial e de serviços e perdeu sentido ter apartamentos no térreo. E perdeu sentido também um pouco essa relação que tinha com a cidade, que era muito interessante. Essas são as fotos da época da construção. Aqui a marquise e a distância que o jardim mantinha para você preservar os apartamentos do térreo. Hoje ele está muito próximo à calçada, muito próximo à rua. Agora, o primeiro Nações Unidas, que é esse na esquina da Brigadeiro, com a Paulista, também do Abelardo Ride de Souza. Nações Unidas tinha um jardim imenso também, com mais de 12 metros de recuo. Com o alargamento da Paulista, ele se acanha. Você tem um painel muito bonito do Clóvis Graciano, que você tinha com o jardim a distância suficiente para ter o desfrute desse painel. E aqui a Brigadeiro, aqui a Paulista. Você tinha uma galeria, uma importante galeria, que fazia a ligação entre a Paulista e São Carlos do Pinhal, e com uma generosa, com acesso generoso por aqui. E hoje esse acesso foi fechado. O muro não é um gradil, mas é um fechamento em vidro, como se o vidro não fosse transparente, mas ele não é. É uma transparência que tem é tão danosa quanto qualquer outro fechamento. Isso compromete completamente o painel do Clóvis Graciano, que é maravilhoso. E, por fim, o Pauliceia e São Carlos do Pinhal, que, aparentemente, por ter um recuo muito grande, parece que não... Deixa eu voltar ele aqui. É esse aqui. Tinha um recuo muito grande e, aparentemente, parece que, quando se alarga a avenida, você perde muito pouco da distância. Mas isso não é muito verdade, porque o subsolo ocupa toda a frente do prédio. E, portanto, não era possível você ter o desnível resolvido dentro do lote. Portanto, tudo isso é jogado para a calçada e você tem esse absurdo de, fora o gradil de novo, fora o muro de novo, você resolve tanto a rampa quanto a escada de acesso para a calçada, porque é impossível de resolver para dentro do lote. E é isso. Bom, nos pareceu importante entender um pouco como usufruir da metodologia, na mesma medida em que a gente consegue reconhecer desafios que têm a ver com a nossa localidade. E como é que passa isso mesmo? Aqui, né? Portanto, eu vou rapidamente só apontar 3 modos com que nós temos nos aproximado dos trabalhos, das pesquisas desenvolvidas pelos estudantes em colaboração conosco, que é a ideia do legado, da transformação e dos desafios locais.
parece importante notar no campo disciplinar que há alguns legados que são usufruto quase que interno de um aprendizado que ecoa entre arquitetos ao longo de algum tempo. Às vezes a gente supera, às vezes a gente retorna, e dentro do território do moderno, o esforço do redesenho vai nos ajudando a reconhecer, por exemplo, uma espécie de repetição daquilo que está concentrado no pensamento de uma racionalização da unidade habitacional liberado pela ideia de planta livre. É importante, nesse momento, chamar a atenção que não tem nos escapado que o modo de notação de cada arquiteto é também a revelação de aspectos que lhes são fundamentais. Então, manter próximo a nós as formas de registro dos arquitetos, para além dos redesenhos, tem sido um trabalho relevante. Reparem que o princípio da organização da unidade, na hora que a gente aproxima o redesenho, fica muito evidente. Também, a partir da possibilidade de observar, numa outra categoria, um legado moderno, a partir do tempo atual, 50 anos depois, 60 anos depois, a gente vai encontrar, efetivamente, verdadeiras transformações no próprio modo de viver. No caso do Andrade Moretim, atuando sobre o Prudência, eles interferem nesse trecho, reconhecendo uma forma, hoje, difícil de aceitar, entre o espaço servidor e o espaço servido. Então, a planta livre que se organizava aqui ganha essa espécie de equipamento, um alien metálico, que é equipamento, que é estante, que é passagem, com um vocabulário todo de outra natureza, inclusive um outro modo de incorporar a cozinha como espaço de experiência. Lausanne, do RIP, com Goa atuando, Copan, do Niemeyer e equipe, com o Grupo Garoa atuando. Projeto, fechamento, abertura. Mas o que, de fato, me interessa, sobretudo nessa discussão, tem a ver com a ideia de como é que a gente consegue enfrentar aquilo que, na habitação social no país, tem significado uma condição de vencer um certo estigma, e, no caso de São Paulo, uma certa reconciliação com a questão da paisagem natural, no sentido das bacias, que a apresentação do Fernando Franco hoje de manhã nos ajuda a entender. Esse é o Jardim Edith camuflado. É essa face que faz com que ele possa conviver com a cidade formal sem precisar necessariamente criar um outro intervalo, para além de todos aqueles que existem, e, por outro lado, usufruindo de um protocolo do próprio projeto, de um térreo comum, muito dentro do pensamento ainda moderno, dos equipamentos públicos coletivos, que tem resultado num bom uso. Na favela do Sapé, começa a aparecer esse aspecto das águas, ainda num tratamento frágil, mas com uma condição, pelo menos, de evidência, né, do convívio e do problema. Talvez, numa orquestração mais gentil, na experiência do Parque Novo Santa Amaro, do Vilheca, nessa frontalidade que busca em escala uma certa condição também mais atenta ao campo formal e informal. Os cadernos se detêm sobre projetos construídos, e eu resolvi trazer um não construído por interesse muito direto daquilo que, para nós, tem sido um dos desafios, e eu acho que ecoou muitas vezes em várias conversas hoje aqui nessa mesa. Essa é a urbanização de Santo Onofre, um imaginário e um modo de estar no espaço com precariedade, ao mesmo tempo com pequenas soluções, né, de orquestração à cidade formal na borda dessa favela, e uma forma de compreensão, né, chegar pelo Google significa os limites que o Homem Amarelo vai nos dar. Se a gente segue com ele, ele parte da polícia militar, como vocês viram, ele vai subindo, a cidade formal começa a desaparecer, a gente enxerga o primeiro escape, que é uma escada construída, e a gente vai encontrar o limite. A partir daqui começa a nascer Santo Onofre. Esse miolo, portanto, de quadra, que acontece como que dentro dessa espécie de campo protegido, ou adverso, na parte de cima aparece com mais clareza. A leitura dos arquitetos é menos de reconfigurar tudo e mais de fazer um levantamento criterioso entre o que está em bom estado, consolidável, daquilo que necessita pouca melhoria para consolidado, que é precário, que necessita melhorias para consolidado, que é muito precário, que não foi possível avaliar. Térreo, segundo e terceiro pavimento. E está muito próximo, eu
acredito, de um pensamento que está em Juntos, que é no capítulo da oficina, Fazer e Consertar, da necessidade dos arquitetos se reconciliarem com a possibilidade do conserto, não com a ideia pejorativa do termo, mas, sobretudo, com a possibilidade de lidar com aquilo que está lá. Exemplos de retificação de unidade, por exemplo. A nossa técnica amparando uma espécie de colaboração, de apropriação. Esse desnível, que é bem típico desse tipo de áreas de ocupação, que vai dar várias formas de atravessamento pelas escadas, e a necessidade de encontrar, nessa excessiva densidade, a abertura oportuna de algumas clareiras para que haja entrada de luz e para que haja encontros possíveis, e não apenas ruelas e atravessamentos estreitos. É bonito entender que, nesse projeto, eles requisitam uma casa da cidade formal, porque é oportuno criar esse atravessamento vertical que a gente pôde perceber no corte. Os arquitetos são Milton Nakamura e Antônio Carlos Barossi. Antônio Carlos Barossi, professor da FAO. Com as remoções, a gente começa a enxergar o desenho dessas clareiras. É interessante perceber que eles aceitam a irradiação, ao invés do gesto mais distraído, vou chamar assim, de atravessar pela cota mais óbvia. E aqui tem uma evidência dos blocos que se justapõem à paisagem e não simplesmente substituem completamente toda a paisagem. Alguma coisa aqui que é próxima do pensamento do Aravena, mas que traz uma outra questão que não está enquadrada pela arquitetura, mas que está colocada em contaminação, em justaposição com ela, e esse elemento que vai se transformar num bloco de atravessamento para essa situação é também algo que se distingue e cria novas alternativas para essa condição dessa escada e para essa pequeníssima escadaria que eles decidem preservar. A praça, os reposicionamentos, os blocos novos em cinza. Não está dando certo agora. Se vocês observarem a lógica da construção, a escadaria pública e as unidades, quase como se fosse uma somatória de unidades térreas. A pequena escada, que é uma soleira, que está muito próxima também desse camping, que quem adentra aqui tem uma certa condição de decifração muito diferente daquela lá de baixo, imensa, e dessa nova escada que ganha, portanto, o equipamento também técnico de atravessamento. Eu estou atenta a uma discussão do Bourriot no território da arte contemporânea, em pós-produção, em que ele formula, a partir da experiência da arte, a seguinte pergunta. A questão artística, atualmente, não é mais o que vamos fazer de novidade, mas o que vamos fazer com isso. E a sensação que eu tenho é que, do lugar que estamos hoje, no mundo, a pergunta, o que fazer com isso, se dirige tanto à arquitetura como legado, moderna, que precisa se transformar, quanto ao convívio inevitável com aquilo que não está formatado pelas nossas lógicas e que é este outro que eu vou me aproximar. É isso. Muito obrigada. Essa é a lista das pesquisas.